Se você é iniciante no mercado de opções binárias e ainda está meio confuso de como todo esse mercado funciona, eu vou começar hoje aqui no meu canal uma série de vídeos, como se fosse um curso grátis de opções binárias, para que vocês tenham um conhecimento prévio, que comecem de uma forma correta. Eu sou Cristiano Pereira, trabalho no mercado de opções binárias desde 2016 e vou procurar passar nessa série informações bem importantes para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi no início. Então, fica aí no vídeo e acompanhe toda a série. Antes de irmos para a prática, eu preciso explicar para vocês o que são essas opções binárias, ou também opções digitais. Elas são uma modalidade de investimento no mercado, onde você vai apostar na tendência de alta ou de queda de determinado ativo financeiro. O que seriam esses ativos financeiros? Esses podem ser pares cambiais, onde você vai fazer as suas operações no euro, no dólar, na libra, no iene, no dólar australiano e assim por diante. Você tem uma lista de pares cambiais para fazer as suas operações. Como também podem ser feitos em commodities. Você pode fazer as suas operações no petróleo, no ouro, na prata, ou também você tem a opção dos índices sintéticos, que são o quê? Os índices comerciais da própria corretora. Eu opero na Binary.com e tem esses índices sintéticos. Eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Falando mais na prática, você compra um valor de mercado e você aposta na tendência de alta ou de baixa. Assim que você cumpre o contrato, você fala: esse contrato, esse valor vai estar maior daqui 10 segundos. Depois que você compra o contrato e ele estiver acima desse valor de mercado, você ganha o seu contrato e recebe de retorno em torno aí de 85% do seu investimento. Caso ele fique abaixo do valor do mercado, você perde 100% do que você investiu. É exatamente o que da questão da opção binária. Ela é simplesmente binária. Você tem duas opções, ou alta ou baixa, ou como falamos, call ou put. Agora eu vou passar para vocês aqui diretamente na tela do meu computador a parte da Binary.com, onde eu foco as minhas operações e eu vou destrinchar toda a Binary aí para vocês já começarem a ter mais noção do que funciona cada opção ali. Então, pessoal, vamos agora à prática, tá? A corretora onde eu faço as minhas operações no mercado de opções binárias é a Binary.com, tá? Essa é a tela inicial da corretora para uma pessoa que não tem um cadastro ainda registrado. Para você registrar, simplesmente você vai colocar o seu e-mail aqui e vai começar a fazer o seu cadastro normalmente como se tivesse feito um cadastro em qualquer outra corretora. Nome, CPF, endereço, telefone, é aquele cadastro simples, porém que você vai sim precisar futuramente, assim que você termina o seu cadastro, você vai precisar validar a sua conta para começar a fazer as transferências bancárias, tá? Então essa é a tela inicial, para você se conectar assim que você tiver uma conta. Eu já vou para minha conta real para que vocês vejam a tela como é diferente, tá? Assim que você faz o seu cadastro, você vem para essa tela aqui da Binary, onde eu já estou cadastrado, onde já tenho o meu registro, tenho o meu número de conta virtual e conta real, tá? Quando você se registra na Binary.com, você recebe um valor fictício para fazer as suas operações. O que seria esse valor fictício? É aquela conta virtual, onde você vai ganhar o quê? 10 mil dólares fictícios para começar a conhecer o mercado, para começar a fazer as suas operações sem a necessidade de você começar a colocar um dinheiro real, tá? Aquele dinheiro que você vai colocar do seu bolso para começar a operar, você pode fazer isso futuramente, depois de fazer uma bela de uma analisada na corretora, se acostumar com o mercado para depois começar a fazer o trade real, tá? Aí você vai receber esses 10 mil dólares de forma fictícia para você fazer as suas operações, tá? Eu vou passar por essas abas aqui e explicar o que quer dizer, tá? Não vou explicar as menos relevantes para que não fique uma coisa muito maçante. Eu vou diretamente mais ao ponto e vou demorar um pouquinho mais, talvez, no que é necessário mesmo, o que você precisa mesmo saber, tá?
Vou começar pelo portfólio e no final eu venho para essa parte de negociação, porque é onde estão o quê? Os ativos financeiros e os mercados dos quais você vai fazer as suas operações, tá? O portfólio, pessoal, é aquilo, quando você tem alguma entrada, algum contrato em aberto, ele vai aparecer aqui nessa aba do portfólio, tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou vir na Binary.com, vou abrir um contrato aqui, ó, de 5 minutos ticks. Aqui, pessoal, dependendo do mercado, você pode fazer o que? Contratos em ticks, minutos, horas ou dias, tá? Ticks, cada tick vale em média 2 segundos, tá? Eu vou colocar minutos aqui. Vou colocar um contrato de 2 minutos e vou comprar a subida desse par cambial. Vou colocar o índice de volatilidade, porque o horário do Forex já fechou, tá? O horário comercial, mas isso eu vou colocar mais à frente aí com vocês, tá? Vou colocar o índice de volatilidade, onde fica aberto o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vou pegar aqui e vou abrir um contrato de 2 minutos superior. Eu vou dar um call. Eu vou querer que o preço, estou apostando que o valor de mercado do índice de volatilidade 10 estará mais alto do que o valor que eu vou comprar agora. Por exemplo, ó, comprei. Aí ele vai estar aberto aqui no portfólio, porque eu estou com uma posição em aberto, tá? Assim que passam os 2 minutos de contrato, já fecha essa posição aqui do portfólio e ele volta novamente a ficar sem nenhuma entrada, tá? Bem simples, bem tranquilo, bem fácil. Tabela de lucros, pessoal. Aqui são as suas entradas de mercado e saída. Aqui só fica registrado o que você faz de operação, tá bom, pessoal? Aqui vocês podem ver que eu fiz o que? Eu fiz algumas entradinhas em conta virtual só para deixar bonitinho a minha conta virtual com 10 mil dólares para ficar exatamente da forma como vocês vão ver assim que vocês se registrarem na corretora, tá? O extrato, além dos valores que você faz de operação, que fica registrado, ele também vai deixar registrado os seus depósitos e saques, tá? Ele é a mesma coisa que a tabela de lucro, só que no extrato você vai ter registro do que? Depósitos e saques. Como eu fiz aqui, ó, você pode ver que esses 10 mil dólares aqui foi o que eu solicitei da própria Binary para colocar novamente na minha conta virtual. Caso você esteja trabalhando na conta virtual, que é realmente um valor para você aprender, para você se acostumar ao mercado. Se você de repente perder esses 10 mil dólares, começar a fazer operações altas, você vai solicitar para a Binary, cai na hora, você vai lá aqui no caixa, você solicita que é para novamente encher a sua conta, eles colocam novamente 10 mil dólares, tá? O caixa é onde você vai fazer as suas transações, tá? Aqui você carrega o saldo virtual. Como o saldo virtual já está alto, não é necessário que você peça novamente esses 10 mil dólares, tá? Se você passa para a conta real, o que eu vou passar para você ver, ele fica diferente, tá? Aqui os recursos são informações mais técnicas, tá, pessoal? Aqui você pode ver, ó, o meu contrato que estava em 2 minutos, ele realmente ficou acima do valor de mercado que eu comprei. Eu apostei na tendência de alta. Você pode ver, eu tinha 10 mil dólares, foi para 10.069 dólares, ou seja, aquela minha entrada deu certo e eu acabei ganhando esse meu profit aí de retorno. Profit é o seu lucro, tá? Os recursos, deixa eu colocar aqui nos recursos, índice de ativos. Aqui, pessoal, você vai ver informações técnicas. Eu, pessoalmente, não fico acompanhando essas guias, essas abas que a Binary te dá de informações. Não vejo necessidade para que eu fique... Não vai interferir nas minhas negociações. Aqui, horário de negociação é aquilo, pares cambiais e commodities, que são as matérias-primas, você vai fazer o quê? As operações enquanto horário comercial, enquanto a bolsa está aberta, tá? Já os índices de volatilidade você pode fazer a qualquer horário. Aqui o calendário econômico, mais algumas informações técnicas referente a datas, né? Eles deixam aqui certinho, ó, você pode ver, dia 24 aqui no Brasil eles informam véspera de Natal, no Japão tem algumas informações, no México tem mais algumas informações. É aquilo, é realmente um calendário econômico para quem quer, para quem gosta de acompanhar, mas essas informações técnicas também tem à disposição aqui, ó.
25 de dezembro, Natal em alguns países também. E assim que funciona o calendário econômico. O TradingView, vou colocar o TradingView. Ela é uma ferramenta ótima, é da própria Binary, tá? Vocês podem ver que aqui está dentro do do domínio da Binary. Isso aqui é um subdomínio deles. E aqui você tem os gráficos de uma forma mais específica. Aqui você consegue ver o gráfico de uma forma melhor, tá? Aqui você vai escolher no canto esquerdo superior o mercado, o ativo financeiro que você quer olhar. Por exemplo, colocar a volatilidade 10. Aqui do lado você coloca o período que você quer ver esse volatilidade 10, se você quer ver a movimentação em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos e assim por diante, até um dia. Se eu colocar aqui 30 minutos, as candles já vão mudar por... cada candle dessa aqui tem um intervalo de 30 minutos. Se você mudar de 30 minutos para 2 horas, cada candle de alta ou de baixa vai ter um intervalo de 2 horas agora, tá bom? Aqui você vai escolher a forma que você quer ver o mercado, se é em candle, se é em barra, se é em linha. A maioria das pessoas vê em candle mesmo, tá? O que você vê, o pessoal acostumado a operar, vê em candle, mas você pode mudar para barra, você pode mudar para esse roll on candles, mas o que mais o pessoal vê é essa candle aqui, vermelha quando é tendência de alta e a verde em tendência de alta e a vermelha em tendência de baixa, tá, pessoal? Aqui são para você comparar com uma outra volatilidade, com outro mercado. Aqui indicadores que você pode incluir. Aqui você consegue desenhar indicadores dentro desse seu gráfico para você ter mais análise de entrada, tá? Que são diversos indicadores. Eu gosto de usar o Dongshan Channels, que é para quando você quer entrar com suporte e resistência, tá bom? Quando você quer entrar com suporte e resistência, eu coloco esse Dongshan Channels, tá? Eu vou acho que na terceira aula falar sobre suporte e resistência, tá, pessoal? E é isso, aqui você vê essa parte desse TradingView. Aqui no canto esquerdo você vai mudando, ó. Tem os índices sintéticos, que são esses que ficam 24 horas por dia, 7 dias por semana funcionando. Tem os commodities, que são algumas matérias-primas que eles fazem, que eles disponibilizam para você fazer as operações. Tem os índices de OTC. Esse aqui é um vídeo também que eu vou separar para fazer um vídeo só sobre OTC, tá bom? Os índices de OTC, você trabalha com o mercado que não está parametrizado na bolsa de valores, tá? Ele é um mercado de balcão mesmo. É quando a bolsa está fechada, você consegue operar nesses índices aí, só que você fica meio... você não depende mais de especulação, mais de notícia. O que falam muito desses OTC é que você trabalha mais de trader para trader, tá? Você colocando em alto, o outro trader colocando em baixa. Eu vou fazer um vídeo só sobre OTC para ficar bem explicadinho aí, tá? Mas é aquela coisa, é mercado de balcão. Quando tá fechada a bolsa, ele continua funcionando para você fazer as suas operações. Tanto que as pessoas reclamam que em finais de semana o mercado fica muito volátil, porque não tem o mesmo parâmetro de quando está em horário comercial, quando tem controle de banco, tudo que você vê. O mercado ele pode estar subindo, o mercado pode estar numa tendência de alta, mas você pode ver que ele tem aquelas quedas e altas. Quando você opera em OTC, de repente o mercado pode subir muito, o mercado pode descer muito, e nessa um trader, principalmente iniciante, pode quebrar, tá? Porque não tem parâmetro, a pessoa pode ser pega de surpresa, tá? É o que muito acontece nos índices de volatilidade também, tá bom, pessoal? Ali os índices OTC e os índices que são o Forex, que são os pares cambiais, que você só vai trabalhar em período aí que o período comercial, quando a bolsa está aberta, tá bom, pessoal? Aqui é só para você ver o mercado, você não faz as suas entradas aqui no TradingView, tá bom? Deixa eu fechar ele aqui. O próximo aqui de recursos são os Smart Charts. Smart Charts é a mesma coisa, você vai observar o mercado também, só que através de uma nova plataforma que é a Derive, que eu também vou entrar logo mais aqui para vocês verem como ela funciona. Aqui você vai escolher o mercado,
A mesma forma, pessoal, só que aqui é uma plataforma diferente deles, tanto que ela foi recentemente implementada, tá? Aqui você também coloca, aqui você costuma ver em ticks também, mas você pode mudar a forma que você quer ver. Aqui você muda o mercado, aqui os commodities, aqui ouro, prata, platina, óleo, aqui os índices também. É a mesma coisa, você só está olhando o mercado nessas operações aqui, nessas abas e nessas guias, tá? Eu vou mudar toda vez, pessoal, que você tiver na conta virtual. Vai ser assim, conta virtual aqui em cima, esse VRTC e um número, tá? Se você está no navegador da Binary, ainda tem o que? Essa faixa laranja aqui. É para deixar bem específico para você que você está em conta virtual e você pode fazer as operações ao seu bel prazer, tá? Não fique preocupado em perder dinheiro enquanto você estiver no navegador escrito conta virtual, esse VRTC e essa barra laranja bem destacada, tá? Quando você for para a conta real, ela muda. Ela vai mudar as informações no topo e já sai aquela barra laranja, tá? Quando você mudar para a conta real, isso vai mudar. Você vai vir para esse cabeçalho, onde vai estar aqui conta USD, vai ter essa conta verificada, que onde você já mandou a sua documentação para a Binary, ela já verificou a sua conta. É uma verificação normal, você vai mandar uma foto de uma carteira, a sua carteira de habilitação, um comprovante de residência, como se você estivesse autenticando uma conta sua em uma outra corretora qualquer, assim, aqui no Brasil, por exemplo, tá? Aqui vai ficar e já fica conta de CR, não é mais VRTC. CR vai ser a sua conta real e esse é o seu número de registro, tá? Aqui fica o seu valor, eu deixei redondinho aqui $1.500, mas aqui você vai o que? Cada vez que você ganha e perde, o seu número vai mudando aqui, tá bom? Agora eu vou para a parte aqui no rodapé, tá? Vou passar só pelas partes mais interessantes. O sobre nós, a Binary fala mais um pouco sobre a empresa, tá? Ela está desde 1999 aí no mercado, ela é bem confiável. Para mim nunca deu problema com pagamento, com saque, depósito, com manipulação, nunca tive esse tipo de problema com a corretora, tá? E é isso, eu sempre estou operando nela, tá? Aqui você vê algumas informações sobre a empresa. História do grupo, carreira, essas coisas não vou passar porque não é interessante pro vídeo, que é para você saber a operar aqui, mas é interessante que você veja cada aba aí, tá? O caixa, quando você vai para conta real, já tem mais essas opções aqui, ó. Transferência bancária, minha conta está em USD, que você já escolhe logo no início quando você está fazendo o seu cadastro. Se você vai operar em dólar, se você vai operar em euro, se você vai operar em criptomoeda, você já decide isso logo no início do seu cadastro. Mas você pode mudar também, tá? Transferência bancária, cartão de crédito e carteira eletrônica. São as três formas que você pode fazer esse depósito e saque. Fiquem despreocupados que a minha segunda aula dessa série do curso grátis eu vou focar depósito e saque, tá bom? Aqui você pode depositar e aqui você saca. Eu pessoalmente utilizo eu foco meus saques na Neteller, tá bom? Agente de pagamento, isso aqui são para carteiras ou moedas locais não suportadas pela Binary.com. Eu, por exemplo, pelo menos aqui no Brasil a gente não tem esse problema, a gente consegue fazer o depósito direto já na Binary. Se você tiver um cartão de crédito internacional, você já consegue fazer o depósito. Se você tem uma conta Neteller, você carrega a sua conta Neteller e depois transfere para a Binary. É aquela coisa, a taxa da transferência da Binary para Neteller e da Neteller para a Binary é zero a taxa, tá? Por isso que eu gosto de usar ela, mas vai vir para a aula 2 isso daí, tá bom? Vamos lá aqui embaixo, caixa, métodos de pagamento, é o que o pessoal muito pergunta para mim, tanto no e-mail quanto nos comentários dos vídeos, tá? Aqui quando você clica aqui no rodapé, métodos de pagamento, você consegue ver todas as formas que a Binary aceita, o mínimo e o máximo, tá? O mínimo que você pode depositar e o máximo que você pode sacar também. Aí você pode ver, ó,
transferência bancária, que é a transferência direta, aqui os cartões de crédito, Visa, Mastercard, Maestro, carteira eletrônica é o que eu mais utilizo, tá? Que é só nesse momento é o que eu mais utilizo aqui na Binance, que é a Neteller, mas você pode usar FastPay, Perfect Money. Esse Perfect Money eu já cheguei a utilizar há anos atrás, mas as taxas, as exchanges que eu tenho que fazer, acabava consumindo muito as taxas, eu chegava na Binance com um valor mais baixo do que eu queria depositar. O Skrill muitas pessoas usam também, Neteller, WebMoney, Kiwi, tem diversas carteiras eletrônicas aqui que eles aceitam também, tá pessoal? E as criptomoedas, que no momento é o que? Bitcoin, Ethereum, Litecoin e esse Tether aqui, não sei se é assim que fala. Esses são os métodos de pagamento. Para você que tem dúvida, o mínimo que você pode depositar é 5 dólares e o máximo 10 mil dólares em uma única transação, tá bom? E a retirada é a mesma coisa, retira 5 dólares e no máximo 10 mil. E o depósito é instantâneo e a retirada é até um dia útil. É exatamente como funciona comigo, tá pessoal? Quando eu passo o dinheiro da Neteller para a Binance é instantâneo. Quando eu retiro da Binance para a Neteller é pelo menos um dia útil aí para fazer essa transferência, tá? Não fiquem desesperados, porque é sempre um dia útil, sempre vai cair. Caso você faça via criptomoeda, aí tem aquele processo mais de verificação lá na blockchain, lá na blockchain, com dá uns 2 dias úteis daí que deve dar, tá pessoal? Não fiquem preocupados, porque a Binance paga, tá bom? Aqui informações legais da corretora, se você tiver interesse em olhar todas as informações legais, é interessante. Para você que é completamente iniciante, dá uma lida, dá só uma sapiada para você entender mais como é que funciona essa regulamentação, tá bom? Aqui tem muita coisa, tem sobre o MetaTrader, eu vou passar um pouco em cima desse MetaTrader, isenção de responsabilidade. A partir do momento, pessoal, que você está entrando nesse tipo de mercado, você tem que saber que é um mercado de risco, tá? O seu capital está em risco, aí você não pode o quê? Vou colocar 100 dólares, perdi esses 100 dólares no primeiro dia. Eu vou mandar um e-mail aqui para Binance falando, eu não sabia que era assim, assado. Binance não vai te devolver o dinheiro, assim como qualquer outra corretora. Isso aqui tá aqui nos termos deles e é em toda corretora, tá bom? Se você começa a operar é por sua conta e risco, tá bom, pessoal? Vou colocar mais aqui. Deixa eu colocar lá para as operações. Vamos fazer algumas negociações aqui. Aqui as plataformas que eu vou passar para vocês como que funciona. Tem a Derive, tem a plataforma, o próprio navegador e tem o WebTrader. Eu vou passar por essas três plataformas de operação. Mas o que eu vou fazer? Eu vou passar primeiro pela parte da negociação pelo navegador, que é das que eu mais utilizo, tá? E depois eu passo pelo Derive e pelo WebTrader, tá? Eu vou colocar agora aqui em conta virtual, tá bom, pessoal? Porque eu não estou operando de forma séria, vai ser só para passar para vocês o funcionamento, tá? Aí você pode ver, novamente em conta virtual, você fica aqui com essa faixa laranja aqui em cima, você pode jogar o dinheiro aqui, pode fazer tranquilamente as suas operações, que isso não vai descontar do seu capital real, tá? Aqui nessa primeira aba é onde você vai definir o que? Você vai definir o mercado, o ativo financeiro que você quer trabalhar, tá? O mercado de câmbio, que são os pares cambiais. Existem os pares principais, que é onde costuma ter maior liquidez. Quando você entra nesses mercados, o profit nem sempre é constante, ele costuma aumentar e diminuir. E os pares principais é onde tem a maior liquidez de mercado. Você tem essas opções de pares principais. Os pares secundários, que vem essas menores liquidez. Tem os índices que eu falei com vocês lá no TradingView, que é o de OTC. Tem as matérias-primas e os índices sintéticos. Esses índices sintéticos, que são as volatilidades, é onde o pessoal tem mais dúvida, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, onde vocês podem ver algumas informações a mais, ó. Como começar?
Aqui dentro da Binary tem essa parte para quem é realmente bem mais iniciante, quer ter algumas informações mais teóricas, tá? Eu vou colocar como negociar opções. Aí aqui fala os mercados que você pode trabalhar, que são as operações, que é o sobe e desce, que é o rise and fall, tem o even odd, que você pode trabalhar com par ou ímpar, tem os últimos dígitos, que é o combina e o difere. Eu vou passar um por um, tá bom, pessoal? Mas eu vou colocar aqui a parte da variação, tipos de negociações, que são esses que eu estava falando, a variedade de mercado, é aquilo que eu falei para vocês, o Forex, os índices de OTC, as matérias-primas e os índices sintéticos. Aqui o Forex, como vocês já sabem, são os pares cambiais, o horário comercial em bolsa aberta, tá? Os índices que são o over the counter, tá? Que você vai pegar fora quando a bolsa estiver fechada. É mais um mercado de balcão mesmo. As matérias-primas e os índices sintéticos. Eu sempre, quando alguém pergunta para mim o que são esses índices sintéticos e se eles são ou não manipulados pela Binary, é aquela coisa, eles são totalmente artificiais, pessoal. São índices artificiais criados pela Binary, tá? Se são manipulados ou não, fica difícil a gente julgar. Por quê? Se você compra hoje um contrato na volatilidade 10 e você aposta na tendência de alta, você pode perder, mas tem outra pessoa ganhando, tá? E não é porque você está apostando 10 dólares aqui, tem outra pessoa que está apostando 500 dólares na descida. E como que a Binary vai poder manipular diversos contratos ao mesmo tempo? Às vezes as pessoas falam o quê? Que tem um robô de rastreamento de IP que vai rastrear a sua negociação. Eu pelo menos não acredito nesse tipo de informação, tá? Porque aquilo, enquanto tem gente ganhando, tem outros perdendo. Mas você, quando perde, você só considera que você foi prejudicado. Mas tem outras pessoas que ganharam em cima da sua perda. Se eu posso entrar no mesmo mercado que você, no mesmo horário, só que numa tendência contrária, ganhar apostando 1.000 dólares, e você que apostou 1 dólar só perdeu, mas eu ganhei esses 1.000 dólares aí, tá bom? Que são diversos contratos abertos simultaneamente e mundialmente, tá? É uma corretora bem grande e esse tipo de mercado ele é muito utilizado, porque ele fica, que nem eu falei, 24 horas por dia aberto, 7 dias por semana também aberto. E neles você pode trabalhar todos os mercados que a Binary te disponibiliza. Eu vou te mostrar mais na prática como que funciona. No Forex, nos índices e nas matérias-primas, você é limitado apenas a mercados de up-down, que é aquele sobe e desce. Já nos mercados de índice sintético, você pode o que? Trabalhar dígitos, você pode trabalhar toca, não toca. Tem diversos mercados ali que eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Eu vou colocar aqui para negociar e vou começar a mostrar para vocês. No Forex, se você vem aqui, vou escolher um par cambial de alta liquidez, você pode ver, é só mercado up-down, dentro e fora, e toca não toca. É só mercado de call e put. Você vai comprar mercado, você vai trabalhar no mercado com tendência só. Tá? Você vai, quando você trabalha no mercado de sobe e desce, você compra um valor de mercado aqui e você vai definir se ele vai subir ou se ele vai descer. Se subir, você ganha a porcentagem do valor que você apostou. Se ele descer, você vai perder todo o seu investimento daquela stake. Eu vou colocar numa volatilidade para que eu faça aqui na prática, tá? Ó, vamos primeiro ao mercado. O sobe e desce, você não estabelece nenhum tipo de barreira. Você vai fazer o trade a seco, digamos. Digamos que eu faço uma entrada de 10 dólares nele, tá? Aí você vem aqui, volatilidade 10. Esse é o preço atual do mercado. Aqui embaixo, que é o gráfico inferior que eu falo, você vai ver o gráfico inferior e você vai definir se eu quero entrar apostando na queda desse valor de mercado ou na alta desse valor. Aí você vem aqui, ó, apostando ele com 10 dólares agora, em 2 minutos,
Se eu subir e acertar, meu lucro vai ser de 95%, tá bom? Eu vou colocar um pouco menor aqui para ficar rápido, vou colocar 5 ticks para ficar bem rápido. Vou colocar 5 ticks aqui. 95% de retorno caso eu acerte, e caso eu erre, eu perco esses meus 10 dólares, tá? Vou fazer uma entrada aqui só para vocês verem. Vou comprar inferior, como ele tá meio que em queda aqui, ó, vou pegar e vou comprar em baixa. Vai aparecer aqui os 5 ticks. O meu valor de mercado é essa barreira verde aqui, ó, essa linha verde. Eu comprei a queda, ele está acima do meu valor de mercado, tá vendo, ó? Quando ele perde, eu perco os meus 10 dólares. Eu tinha 10.069 dólares aqui, agora estou com 10.059. Aí eu vou, faço mais uma entrada. Vou colocar novamente, inferior. Agora você vai ver, vamos ver se ele volta a perder ou se eu ganho essa stake agora. Tá vendo? Ó, a linha verde é o meu valor de mercado. Se ele acabar abaixo da linha verde, eu ganho. Olha lá, por exemplo, eu ganhei essa entrada, me retornou 9,53, ou seja, saí com 19,53. Esse é o mercado sobe e desce, bem básico, bem rápido, você não estabelece nenhum tipo de barreira. Agora você vem no mercado superior inferior, que é o higher and lower. Nesse daqui, pessoal, você consegue estabelecer uma barreira de gordura. Por exemplo, eu quero comprar a alta do mercado. Eu estou apostando que o mercado vai subir. Vou continuar nesse mercado para ficar mais interessante. Eu estou apostando que o mercado vai descer aqui. Tá? Eu quero apostar na descida dele. Caso o mercado tenha uma revertida e suba, eu também posso ganhar, porque eu vou estabelecer uma barreira um pouco acima, para caso o mercado subir e não atingir essa barreira, eu ainda consiga ter o meu retorno. Só que a partir do momento que eu estabeleço uma barreira, eu aumento a minha segurança, consequentemente o meu lucro vai diminuir nesse contrato. Tá? Eu vou fazer isso aqui na prática, ó. No momento, com uma barreira de 0,96 para cima, tá vendo esse sinal de mais aqui, ó? Se você vai trabalhar na baixa do mercado, você estabelece a barreira para cima, porque você quer apostar na baixa, mas caso tenha uma revertida, você deixou uma barreira de segurança um pouco para cima, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa mesma barreira aqui e vou comprar a baixa desse mercado aqui, ó. Comprei. Vai aparecer, pode ver que a linha verde não apareceu aqui, porque a minha linha verde está lá para cima. Eu estabeleci essa barreira aí de mercado. Mas você pode ver, ó, que do lucro que eu apostei 10 dólares, me retornou apenas 1,61. Por quê? A minha segurança está bem mais alta. Eu estou só pegando 16% dessa minha stake. Se eu diminuir a minha barreira para 0,50, o meu retorno vai aumentar para quase 40%. Consequentemente, o meu risco vai aumentar também, tá, pessoal? Vou comprar novamente aqui. Comprei, a minha barreira tá ali, tá vendo agora? Ela aparecendo aqui, ó. Ó, o mercado subiu. Vamos ver se ele vai terminar abaixo da minha barreira. Ó, subiu, atravessou a minha barreira, quase que no último tick ele ainda conseguiu voltar para baixo. Mas esse foi um contrato o quê? Perdido. Ele subiu o valor de mercado e conseguiu ultrapassar a minha barreira. Mas caso o mercado suba e não ultrapasse a barreira, você vai ganhar um retorno de 40% em cima dessa sua stake, que vai ser o que? A sua aposta, o seu valor de aposta, tá? Ó, a minha barreira está aqui. Agora, por exemplo, ele vai acabar abaixo da minha barreira. Mas caso o valor de mercado, pessoal, acabe acima do valor que eu comprei, mas abaixo da minha barreira, eu ganho essa minha stake, esse meu contrato, tá? Esse é o sobe e desce com barreiras, que é o superior e inferior. Tem o toca, não toca, que é o touch, no touch, que é a mesma coisa que você vai estabelecer uma barreira também, tá, pessoal? Só que aqui é o seguinte, se você vai trabalhar no mercado de toca, você fala assim, ó, deixa eu pegar o mercado aqui embaixo. O mercado ele está mais lateral, mas eu vou fazer nele aqui para vocês verem como que funciona. Eu vou aumentar a minha probabilidade de ganho. Eu quero que ele toque uma barreira, deixa eu ver, de 0.1. Quanto que eu vou? Não dá 0.1, deixa eu ver, 0.2. Que 0.2 dá 50% de retorno. O toca é o seguinte, se o preço descer
ao ponto de tocar a minha barreira, investindo 10 dólares, eu vou ter um retorno de 46%. Se o mercado está em queda, eu vou colocar a minha barreira para baixo, vai colocar um sinal de menos aqui. Assim você vai trabalhar o mercado de toca, não toca. Se o mercado descer e ultrapassar, se ele tocar, não precisa nem ultrapassar, pessoal, a partir do momento que ele já toca essa minha barreira, eu vou colocar até 10 segundos para ficar mais fácil esse entendimento aí. Deixa eu colocar uma segurança maior aqui para que seja mais facilmente tocado esse mercado. Deixa eu ver, 0.22, ainda não vai, 0.24, aqui ó, se ele tocar a minha barreira eu ganho 35% desses meus 10 dólares investido, tá? Ó, vou comprar aqui, ó. Tô falando que o mercado vai tocar a minha barreira em 20 segundos, que são 10 ticks. Cada tick em média 2 segundos, tá? Ó, ele tá trabalhando para cima. Provavelmente não vai tocar minha barreira, aí eu vou perder essa minha stake. Eu vou comprar mais uma vez ali. Caso ele toque a minha barreira, eu vou ganhar essa stake aí, tá, pessoal? Vamos fazer mais uma vez aqui, até ele tocar. Caso eu coloque não toca a barreira, eu teria ganho ali. Ó, tocou a barreira, subiu um tick, desceu no próximo. O bom desse mercado toca não toca é que você não precisa esperar até o final do tempo de contrato que você definiu. Se você colocou que ele vai tocar a barreira, ele tocar essa barreira dentro do período total que você definiu, você já sai do mercado com o seu lucro, tá? O no touch, o não toca, funciona da forma contrária. Você coloca aqui, ó, em 10 ticks o mercado não vai tocar a minha barreira. Vou colocar, o mercado tá mais para baixo, não tem problema. Vou deixar a barreira lá embaixo ainda. Vou estabelecer 1 aqui. Minha barreira tá lá para baixo. Vou colocar 1.5. Eu estou entrando com 10 dólares e se eu ganhar esse meu contrato, vai me retornar 17,7% nesse meu contrato. Eu vou aqui, não vai tocar. Se o mercado descer, mas não tocar a minha barreira, eu vou ganhar. Ó, tá vendo? Já desceu bem. Mas como eu estou buscando só 17% de valor de mercado, eu estou com uma segurança maior, tá? Mas vamos ver aí, ó, tocou, perdeu, tá bom? Aí tudo isso vai influenciar o que? No seu martingale. O martingale, eu já fiz um vídeo sobre isso, que é você o que? Você fazer uma dobra da sua banca, você triplicar a sua banca para recuperar o seu prejuízo anterior. Isso eu já fiz um vídeo já para vocês, eu vou deixar como recomendação, tá bom, pessoal? Aí aqui vamos novamente, ó, ele desceu e você pode ver, eu busquei só 17% de uma stake de 10 dólares, porque o mercado está em baixa. O certo é você chegar aqui, ó, estabelecer uma barreira para cima, porque você está falando que o mercado está descendo. Você tem mais probabilidade de ganho se ele não tocar a sua barreira. Ó, vamos colocar aqui, a barreira está para cima agora. Ó, vamos ver se ele vai tocar ou não tocar a barreira. Ó, tá descendo o mercado, minha barreira está lá para cima. Se eu acertar, eu ganho 1,77 desse meu contrato aí, tá vendo? Agora minha barreira está lá para cima, o mercado está em queda, eu estabeleci minha barreira para cima, mesmo que ele subisse, ele poderia não tocar essa minha barreira e eu continuar saindo com lucro, tá? Agora vamos para outro tipo de mercado, termina entre e termina fora. Esse mercado aqui você estabelece duas barreiras, tá? Aí você vai escolher como. Tem o valor de mercado no meio e você vai definir se o seu valor de mercado vai terminar entre essas barreiras ou vai terminar fora dessas barreiras. Aí você vai ter que esperar até o final do contrato. Por exemplo, aqui o mínimo de tempo de contrato são 2 minutos. Você não trabalha com ticks, ó, é minutos, horas ou dias, tá? Você vai definir aqui 2 minutos, vai colocar a sua barreira, vamos ver, determina entre, vou colocar uma barreira alta aqui, 4 de barreira, 4 de barreira, para cima e para baixo. Aqui eu estou buscando, pessoal, toda vez que você muda a barreira aqui, você tem
uma previsão de quanto você vai ganhar de profit, tá? Ó, 2,42 no valor líquido e o prêmio em porcentagem, que são 24% dessa sua stake. Aí você vai mudando a barreira aqui de acordo com a sua preferência, de acordo com o que você quer buscar no mercado. Toda vez que você aumenta a sua segurança, caso você trabalhe com martingale, você vai ter que vir com uma stake maior. Tá? Se você trabalha com menos segurança, maior risco, o seu martingale vai ser bem menor numa próxima entrada, caso você trabalhe com martingale, tá bom, pessoal? Aqui eu estou buscando 10%. Eu só não vou comprar o mercado agora, o contrato, porque agora são 2 minutos de contrato toda vez que eu fizer essa compra, tá? Toda vez que você aumenta a barreira, você aumenta a sua segurança no mercado de termina entre. Toda vez que você diminui a sua barreira, você aumenta aqui, você vai diminuir a sua porcentagem de retorno no termina fora. Vai ser sempre um ao contrário do outro. Se eu começar a diminuir a minha barreira novamente, você vai ver que vai trocar as porcentagens. Ó, vou colocar um de barreira aqui e um de barreira aqui. Aqui foi para 285% e aqui foi para 30%. Por quê? Eu diminui muito a minha barreira. E a probabilidade do valor de mercado sair para cima ou para fora dessas minhas barreiras estabelecidas é muito maior do que terminar dentro. Entendeu? Aí para terminar fora você ganharia 30%. E caso terminasse fora, você ganharia 285% em cima da sua stake, tá? Aí tem esses asiáticos eu não trabalho. Tá? Eu trabalho só os mercados, sobe e desce, toca não toca, superior, inferior, termina entre, termina fora, fica entre, sai fora, e esses três aqui que eu vou mostrar como funciona. Dígitos. O pessoal adora trabalhar com dígitos. Pessoas que trabalham na Binary diretamente no navegador também gostam muito de trabalhar com dígitos. Mas dígitos você não depende de tendência de alta ou de baixa. Você vai trabalhar com operações focadas em probabilidade. Esse primeiro dígitos combina difere. Como que ele funciona? Você pode colocar um tique aqui, que são 2 segundos só. Aqui você vai colocar qual a previsão do último dígito de valor de mercado. Se você colocar 0, digamos que você trabalhe com 0. Se depois de um tique que você comprar o mercado, você abre um contrato e clica aqui, dígito combina, se o último dígito for 0, você vai ganhar 809% da sua stake, do seu valor de investimento. Caso você coloque difere, você tem o que? Você tem 9 chances de acerto e uma de erro. Aí você vai ganhar só 9,9% dessa sua stake. Esse é o dígitos combina difere, tá? Por exemplo, eu estou aqui, quero investir $10, vou falar que o último dígito do mercado vai ser o número 4 e eu quero que combine. Vou lá gastar $10. Se eu acertar, eu ganho $80. Ó, errou. Por quê? Deu o número 7. O número 7 não é o combina, perdi esses meus $10. Agora eu venho aqui e coloco difere. Ele vai ser diferente do número 4. Vou comprar. Se ele der diferente do número 4, que deu novamente o número 7, eu ganhei esse meu praticamente $1, que são o 9,9% em cima do meu investimento. Nesse daqui, nessas partes de dígitos, você tem um gráfico diferente, que são as estatísticas do último dígito, tá? Aqui você pode acompanhar os números que estão dando mais vezes aí e os números que estão dando menos. Nos últimos valores de mercado, o número 3 é o campeão em saída no último dígito, saiu em 13% das oportunidades, enquanto o 6 é o que está menos saindo nesse período aí. Isso vocês podem ver, eu tenho estratégia também manual aqui no meu canal, eu vou deixar algumas listadas aí para que vocês vejam também, mas vou fazer uma aula só sobre estratégias manuais também, tá bom, pessoal? Então tá aqui, esse é o mercado de combina difere, que é o match differs, que a gente também coloca, que a gente também tem costume de falar. E vamos ao par ou ímpar, também conhecido como even odd. Esse daqui, pessoal, é o par ou ímpar normal. Você vai escolher
você não tem que escolher nenhum tipo de número aqui, você só vai definir se o último dígito é par ou o último dígito é ímpar. Aqui é 50% de chance, tá? Por exemplo, eu quero que o último dígito, eu acho que o último dígito, a partir do momento que eu comprar o meu contrato, vai ser par. Eu vou lá e compro. Comprei o último dígito par, saiu o último dígito par. O bom disso aqui é que o seu retorno é 96% em cima da sua stake. Tá? Para você fazer um martingale, caso você trabalhe com essa dobra de banca para recuperar o prejuízo, você faz um martingale um pouco menor. É aquele martingale básico da dobra de banca, tá? Você faz o que? Você dobra a sua banca, recupera o seu valor anterior e ainda tem um lucro em cima desse seu ganho. Você pode fazer o que? Você pode fazer um martingale com valor menor, só para recuperar o seu valor. Eu vou fazer um exemplo aqui. Você entra com 10 dólares. Digamos que você perca os 10 dólares, vamos lá, saiu ímpar, certo? Você perdeu 10 dólares aqui. Quanto eu tenho que apostar para recuperar esses meus 10 dólares aqui? Eu vou colocar aqui 18 dólares, lucro líquido já dá 17 ali, ó. Deixa eu pegar, tem que dar 20 dólares ali, porque eu tenho que retornar os meus 10 dólares mais os 10 dólares que eu perdi, certo? Aqui, ó, aqui já dá, se eu entrar com 21 dólares, pessoal, vai me voltar 20,18, certo? Vai retornar os 10 que eu tô apostando agora e vou ganhar os meus 10 que eu perdi. É uma forma de operar, pessoal, a questão do martingale, que, querendo ou não, é meio que um cemitério dos traders, tá? A pessoa que não tem controle emocional com martingale pode perder, pode quebrar a banca rapidinho, principalmente pessoas mais iniciantes, tá? Hoje em dia eu opero muito mais com Soros, que vai vir na minha aula de estratégias, tá? Que você vai reinvestindo as stakes, o seu investimento. Você investe 10, você ganha, você pega o seu valor, soma o seu profit e continua investindo e vai até terceiro, quarto, quinto nível. Mas aqui no martingale vocês têm que ter muito cuidado, tá? E aquela coisa, comprou o mercado par, você está definindo que o último número vai ser par e o de baixo ímpar. Se eu entrar com 21 dólares aqui, se o último dígito for ímpar, você vai ganhar também. Olha lá, 20 foi o número 5, ímpar, e eu com 21 com preço de compra me retornou 20,18 de lucro, tá? Vamos ao próximo, que é o over-under. O pessoal também gosta desse daqui. Aqui você faz o seguinte, pessoal. Você vai definir um número. Digamos, vamos colocar o número 3. E eu vou apostar 10 dólares. Que quando eu comprar acima, qualquer número que seja acima do número 3 que eu defini aqui, eu vou ganhar, tá? Aí você vai ganhar o quê? Um prêmio de 63% em cima da sua stake. Eu vou lá, dígito acima. Vou comprar um dígito acima. Olha lá, você pode ver, ó. Se eu caísse 0, 1, 2 ou 3, eu perderia. Agora, mas eu apostei o quê? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qualquer número que saísse acima do número 3, eu ganho, tá? Agora, se eu quiser abaixo, tanto que é o quê? Se você aposta acima, você tem mais probabilidade de ganho, tá? Você está trabalhando com uma porcentagem maior de ganho, de chance de ganho. Se você trabalhar com dígito abaixo, você ganha 222% 222% da sua stake. Você vem e compra para baixo. Se ficar abaixo de 3, olha lá, ficou abaixo de 3. Com 10 dólares eu ganhei 22,26 dólares, tá? Isso é aquela coisa, só trabalhando com probabilidade. Esses são o quê? Os mercados que você pode trabalhar na Binary diretamente no navegador. Eu sei que o vídeo fica um pouco mais extenso, mas é realmente um vídeo para passar para você que está iniciando agora, ter essa maior ajuda para não ficar tão perdido no mercado. É realmente um curso bem iniciante, para que você não fique tão perdido, tá? Agora, se você quiser, você pode também fazer as suas operações no WebTrader. WebTrader, esse aqui você vai abrir, é uma outra aba. Provavelmente você vai fazer novamente o login na sua conta, tá? E aqui você vai, é a mesma coisa, pessoal. Você só vai fazer o que aqui? Você vai abrir
os mercados em diversos quadradinhos, que você pode ver que está aberto aqui. Eu estava testando uma estratégia, ó. Eu deixei o mercado de volatilidade 10 aberto, mas tinha mais mercados aqui. É que toda vez que você reinicia o WebTrader, ele vai reiniciar com um mercado só, tá? Aqui no trade você vai abrir o mercado que você quer fazer as operações, digamos que o volatilidade 100. Vou deixar aqui o volatilidade 100. Aqui você vai escolher a operação, se é o sobe e desce, se é o toca não toca, se é o termina entre, termina fora, se são dígitos, se é o engines. Aqui você vai escolher o mercado que você quer trabalhar. Aqui aquela parte rise and fall, que é o sobe e desce, ou o higher and lower, que você vai estabelecer a barreira. Pessoal, é a mesma forma do navegador, só que aqui você consegue às vezes colocar de uma forma mais prática. São mais mercados ao mesmo tempo que você pode entrar e sair. Caso você queira abrir o gráfico do volatilidade, você vem em chart, índice, abra sempre o mesmo mercado que você vai operar, tá? Aí você vem no índice sintético, continua os índices, volatilidade 100. Aí você vai estar aqui aparecendo o valor de mercado que está aqui do lado, entendeu? Não adianta você abrir aqui uma volatilidade 100 e chegar aqui no chart e abrir o volatilidade 10. Você não vai ter parâmetro para fazer as suas entradas, tá? Caso você queira trabalhar com dígito, você coloca dígito, não vai precisar mais do chart. Aqui o matches, o differs, que é aquela combina, o difere, o par, o ímpar, o acima e o abaixo. É a mesma coisa, tá, pessoal? Não é uma plataforma diferente, é uma plataforma só. Ela vai, digamos que, resumir as operações, vai te dar uma prática a mais, uma rapidez a mais. Porque quando você está trabalhando no navegador, você tem que ficar toda vez mudando nessa abinha aqui, ó. Toda vez tem que vir aqui mudar, toda vez que você tem que vir aqui mudar. Aqui no chartzinho você pode, aqui nesse WebTrader você pode colocar 5 mercados diferentes e mudar diretamente já aqui, ó. Fica um pouco mais prático para quem está operando, tá? Tem também a plataforma que eles colocaram, a Derive. As outras duas ali eu já vou comentar sobre ela. A Derive, ela é só também uma forma diferente de você ver o mercado, mas o objetivo também é o mesmo, tá, pessoal? Mas aqui tem menos opções de mercado para você fazer suas operações. Você vai escolher da mesma forma o mercado que você quer trabalhar. Você clica aqui, as volatilidades, o bear e o bull market. Aqui os índices, as matérias-primas. Lembra que eu mostrei para vocês o Smart Chart? Aqui nessa plataforma Derive é o Smart Chart, só que você pode fazer as operações em si. Aqui está na minha conta real, ó. Deixa eu mudar para demo, para fazer uma entradinha para vocês verem só como funciona mesmo. Que é a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui você vai escolher o mercado, você pode ver que é mais limitado. As operações aqui você tem escolha, tá? O higher and lower, que é aquele que você estabelece aquela barreira que eu já expliquei aí para vocês. Aqui você coloca o tempo de contrato, vou aumentar para 10 ticks. A barreira está em 0,4. O mercado está em queda, eu vou colocar minha barreira para cima, que ela já está para cima, e vou comprar o lower. Se eu comprar e acertar, vai me retornar 48% dessa mistake aí, ó. Ele deu uma subidinha. Esse ponto de localização é onde está a minha barreira, ó. Se depois dos 10 segundos ele não ultrapassar a minha barreira, eu ganho essa minha stake aí, ganho 50% desse meu investimento, tá? Aí você pode ver, ó, vamos ver, faltam... Olha, no penúltimo tick ele ultrapassou, tá vendo, ó? Aí como ele ultrapassou a minha barreira, eu perdi esses meus 10 dólares, tá? Aí se você quiser vir, você vem, faz o martingale, ou você vem, muda o mercado, fica ao seu bel prazer novamente de fazer as suas operações aqui, só que numa plataforma diferente do navegador ou do WebTrader, tá? Voltando aqui, tem o bot da Binary, que é onde, digamos, 80% dos traders fazem as suas operações na Binary.com, que é onde você o que? Automatiza as suas operações, tá? Quando você clica aqui, Begin Building a Bot, você vai entrar numa tela diferente, onde você vai descarregar os scripts de bot que você tem aí com você e vai dar um play.
vai dar um play ou um stop e esse bot vai começar a trabalhar para você de forma automática, tá? É mais uma aula desse meu curso grátis que vai vir aí para frente, tá? Tem que ser uma aula só para só pro Binary Bot, para ficar bem explicadinho. Eu só estou explicando as guias, tá? E a parte de operação. Essa parte de bots aí vai vir com um vídeo só para ele, tá? Aqui é onde você vai utilizar esses bots. E aqui o MetaTrader 5. Eu, em especial, pessoal, não trabalho operando com MetaTrader, tá? Aqui você vai fazer a sua conta no MetaTrader, você vai cadastrar, você vai vincular a sua conta atual ao MetaTrader 5 e você vai baixar esse software aqui, ó. Você vai baixar esse software e eu, pelo menos, utilizo ele só para ter uma melhor visualização dos gráficos, uma visualização mais rápida. Eu abro o MetaTrader 5 aqui, vejo os gráficos, acho uma oportunidade que seja interessante e faço a minha entrada no navegador da Binary. Eu venho aqui, eu não uso Derive, eu não uso MetaTrader, eu já venho aqui já no navegador da Binary, vejo uma oportunidade aqui, venho na volatilidade e faço a minha entrada, tá? Esse aqui é o que eu queria passar para vocês, destrinchar mesmo a página da Binary, para que vocês que estão começando agora, eu sei que tem muita gente chegando nova nesse mercado, sei que a procura por trading, que é uma profissão aí que o pessoal quer cada vez mais entrar, mas cada vez mais se decepciona com tudo que acontece aí com pessoas, com bots, principalmente na Binary.com, que tem essa questão desses bots automatizadores que as pessoas acabam comprando, acabam perdendo muito dinheiro nessas operações automáticas. Mas é aquilo, espero ter deixado claro pelo menos a máscara já da Binary explicada. Eu procurei passar pelas partes mais interessantes dela. Já dá para você fazer uma conta hoje, já dá para você começar a operar com a sua conta virtual. É uma aula bem para iniciante mesmo. Essa foi a aula 1, tá? A partir da aula 2 vai ter aula 3, vai ter aula 4, vai ser um curso grátis mesmo, para que você já comece a operar de uma forma mais correta, tá? Aí a segunda aula eu vou vir agora como deposita, como saca da Binary, vou vir com uma aula sobre suporte e resistência baseado em price action também, vou vir com uma aula só sobre aquela tela de bots, tá? E vou vir também com uma aula sobre estratégias manuais, como que elas funcionam, tá? Espero que vocês acompanhem. Então é aquilo. Deixa aquele like aí se você não for, quer dizer, deixa aquele like aí no vídeo. Caso você ainda não seja inscrito aqui no meu canal, já verifica a sua inscrição, já deixa aquela inscrição para continuar acompanhando essa série aí. Liga as notificações para não perder os vídeos dessa série, que eu espero que sejam bem agregadores aí para quem estiver chegando agora, tá? É uma série bem especial aí, que eu quero deixar bem claro para vocês todo esse funcionamento básico, porque aquela coisa, eu vi que tem muita gente nova chegando, e esse mercado, o que tá muito nichado ainda, é um micro nicho, digamos, ainda, né? E como tem muita gente chegando, o mais importante é não ficar tão perdido, mesmo que seja só a Binary.com que eu esteja aqui falando. Quando você entra em uma outra corretora, uma IK Option, uma Olymp Trade, uma Binomo, ela tem assim, praticamente a mesma máscara, você vai conseguir identificar as informações de acordo com o que eu passei aqui para você, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí da primeira aula, deixem o seu feedback aí nos comentários. Semana que vem eu vou tentar postar um vídeo por semana aí, para terminar essa série. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Deixem aí o feedback, deixa aquele like para eu saber que foi um vídeo que realmente agregou para quem está iniciando, tá? Para quem não é iniciante, mas costuma acompanhar os meus vídeos, se puder deixar um feedback aí também, se ficou interessante a aula, se eu errei alguma coisa, se puder corrigir aí. Eu acho que eu falei só na questão do Ivenod aqui,
a parte do lucro. Aqui o lucro é líquido, tá pessoal? É o lucro líquido. Você vai entrar com o seu 10 dólares e vai ganhar os 9,61. Quando você faz um martingale, você vai entrar com os seus 20, mas você vai ganhar 19,22. Aqui eu falei, eu acho que você vai recuperar só o seu antigo, mas é isso aí. Tudo que aparece aqui vai ser o seu lucro líquido. Você vai ganhar esse 19,22 fora a sua stake de entrada que já retorna para você, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira aula. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato. Eu tenho o site www.traderbinario.com.br. Pode deixar também aqui nos comentários. Tem as minhas redes sociais. Só entrar em contato que eu respondo a todos, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau. Te ajudei de alguma forma nesse vídeo? Então já deixa aquele like, liga as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Se não for inscrito, também já deixa aquele clique no inscreva-se. Se você ainda quer ser um trader da Binary.com, ainda não é um cadastrado, já vou deixar adiantado aí embaixo na descrição do vídeo o link da corretora para você se cadastrar e começar a operar hoje.